Mateus capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 15. Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15. Verifique se seu celular está ligado, meu amado. Se estiver, você desliga ou então coloque em módulo de vibração. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Pai querido, fala conosco nesta hora importante, uma hora não menos importante ou mais importante do que o culto, todo culto, mas uma hora onde o Senhor vai falar conosco. E nós queremos, Senhor, não só ouvir, mas queremos aprender. E ao aprender, queremos praticar, Senhor, na nossa vida. Tira de nós todo o preconceito da palavra, coloca em nós uma vontade, Senhor, de aprender. Nós oramos a Ti e falamos contigo no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Esse episódio é um episódio que aconteceu, né? Existem coisas da Bíblia que são parábolas, mas esse é um fato real. E é interessante que o evangelista Mateus, quando está narrando aqui, ele diz que este é um fato que até hoje os judeus comentam. Obviamente eles estão falando dos judeus, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, são os judeus ortodoxos, aqueles que não são chamados judeus messiânicos, judeus adeptos ou que aceitaram o Messias. Esses não pensam assim. Mas eu queria compartilhar com os irmãos e fazer uma comparação sobre os guardiões do corpo de Jesus. Os guardiões de Jesus. Nós conhecemos a história. Jesus é sepultado e eles colocam lá, alguns guardas fecharam a porta, colocaram uma pedra pesada que por si só não poderia mover-se, nem com vento, nem com vendaval, né? E colocaram lá os guardas para tomarem conta, para que nenhum incauto navegante pudesse chegar lá e aprontar uma para eles. Por quê? Primeira coisa, eles já estavam desconfiados que alguma coisa podia acontecer. Porque eles tinham visto as maravilhas de Jesus, as maravilhas de Deus através de Jesus. Então não foi à toa que eles estavam ali, né? Isso me lembra também quando o apóstolo Pedro é preso e eles fecham ele numa cela, num quarto lá e amarram o apóstolo com cadeias, com correntes, colocam 4 quaternos de soldados, 16, para tomar conta. Por quê? Se o anterior que eles fizeram isso deu certo, eles prenderam Tiago, mataram a espada, e agora, por que eles estavam ali fazendo aquilo assim?
Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, meu amado, é que o mundo te afronta, mas ele sabe o Deus que nós temos. Isso não é só no Novo Testamento que nós vemos. Nós vemos no Antigo Testamento, o povo tremia, os outros povos tremiam de medo do Deus daquele povo de Israel. Eles, já vem aquele povinho, o Deus deles está com eles. Pode olhar que está na frente, está do lado, está no meio, está atrás. Então, eu quero que você guarde isso, para que você não tenha medo das afrontas, dos ataques que nós sofremos todos os dias, de várias formas, ou com palavras, ou com atos, né, com atitudes, e com armações, porque o Deus que está em nós é um Deus poderoso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu quero fazer uma analogia, uma comparação. Quando Jesus é colocado na nossa vida. Uma vez eu preguei aqui sobre o título, o que você fez de Jesus, o que você tem feito, o que é feito de Jesus. Eu creio que alguns, quando chegarem à presença de Deus lá no último dia e forem prestar contas, Deus vai perguntar: o que você fez do meu filho? O que você fez dele? No sentido de como você usou o poder de Jesus na sua vida? Como você usou o nome de Jesus na sua vida? Essa é uma pergunta que certamente será feita. O que é feito? E eu queria fazer essa comparação. Mas antes, eu quero aqui colocar, eles tiveram que mentir, mas qualquer coisa que se tivesse uma pessoa a fim de defender, disse, olha, se vocês estivessem acordados, vocês foram subornados para levarem o corpo de Jesus. Vocês estavam acordados, como é que vocês deixaram levar? Então vocês têm que ser punidos. Isso eu estou falando a regra da lei. Mas se vocês dormiram, vocês também precisam ser punidos. Como que vocês são destacados para serem os guardiões e dormem? E levam o corpo de Jesus? Não importa quem levou, vocês estão dizendo que são os discípulos, alguém levou, porque eles não estão aqui. Eles não sabiam que Jesus tinha saído sozinho. Aliás, eles sabiam. Eles não queriam era admitir. Aliás, irmãos, se você comparar, já disse isso aqui uma vez, mas isso tem fundamento. Quando os discípulos, quando os seguidores de Jesus souberam disso, você vai ver em Atos a atitude deles, dos discípulos, souberam que eles estavam pagando para dizer que Jesus não ressuscitou, eles passaram a pegar todo o seu dinheiro, todo o seu pertence e depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos enviassem as pessoas, para quê? Para dizer que Jesus ressuscitou. Quando nós contribuímos na igreja, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nada mais estamos fazendo de enviar pessoas para dizer que Jesus ressuscitou. E às vezes nós seguramos o nosso dinheiro e com isso nós estamos dizendo que ele morreu. É como se estivéssemos se subornando. Então a atitude deles foi a seguinte: então nós vamos guerrear. Eles estão dizendo que Jesus não ressuscitou, nós vamos dizer que ele ressuscitou, que roubaram o corpo dele. Não, ele ressuscitou. Isso lá em Atos. Então, eu quero fazer uma comparação na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus e Deus nos entrega Jesus para dirigir a nossa vida, para ser Senhor, porque muitas vezes Jesus é o meu Salvador, mas Ele é seu Salvador e é seu Senhor, ou é só o seu Salvador? Então Ele vem para estar conosco, Ele está em nós hoje, está dentro de nós, através do Espírito Santo, que Jesus sobe e envia o Espírito Santo para estar conosco e em nós, todo o tempo, até a consumação dos séculos. E o que nós estamos fazendo com Jesus? E o subtítulo dessa mensagem que eu ia dar, eu disse, o que é melhor? Estar acordado ou estar dormindo? E eu responderia a mesma coisa, nessa situação a mesma coisa, porque acordado aceitaram o suborno, dormindo deixaram levar. Segundo a história deles, eu repito, irmãos, nós sabemos que nada disso aconteceu, nós sabemos
que Jesus ressuscitou, não precisou de ajuda de ninguém, não precisou de subornar ninguém, a pedra se moveu porque Deus tirou a pedra, Ele levantou e saiu, e Ele está vivo entre nós. Nós não podemos esquecer disso. Mas eu queria que você meditasse nessa manhã, nesses minutos que nós temos aqui, sobre as nossas atitudes, de estarmos acordados ou de estarmos dormindo. Primeiro, estamos acordados. O que nos leva a, de repente, perder Jesus de vista? Estamos acordados e Jesus não está conosco. Estamos acordados e perdemos a nossa fé. Estamos acordados e perdemos a nossa adoração. Estou comparando com os guardas. Estão acordados. Como que Jesus pode sair da minha vida se eu estou acordado? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, se eu estou acordado, estou desperto, como é que pode Jesus sair da minha vida? Pode acontecer isso? Pode. Pode. Quando eu decido que ele pode sair. Eu estava lendo uma feliz comparação do pastor Luciano Subirá, no seu livro para famílias, que tem ali na livraria, e ele compara o casamento, e é feito assim, o casamento com a aliança de Deus para conosco. É o mesmo princípio. Se você quiser sair da presença de Deus e decidir abrir com Deus, não quero mais Deus, Ele não te obriga a ficar, embora Ele tenha uma aliança da parte dele, séria e fiel contigo. Mesma coisa no casamento, ele diz, é o mesmo princípio. Ele usa lá os termos, depois é interessante, quem tem esse livro, muitos aqui tem, comparem lá e leiam. Ele diz, se um casal que fez a aliança no altar, se o marido quiser separar da mulher, a mulher diz, não, mas eu não te largo, eu não quero, não, mas eu não vou te deixar. Não, mas eu quero, não, mas eu não quero. E ele resolve e vai embora. Ela consegue impedi-lo? Não. Porque ele decidiu, ela não queria, mas ele quis. Em nenhum tempo Jesus quer sair da nossa vida, irmãos. Em nenhum tempo Jesus se arrependeu de morrer por mim e por você. Por pior que sejamos. Não há a menor hipótese de Jesus olhar e dizer, olha, não tem jeito, eu resolvi, esse camarada está me dando muito trabalho, os anjos estão sendo chamados toda hora, eu vou largar ele de mão, eu vou procurar outro. Para termos de salvação? Não. Ele pode deixar de te usar se você abrir mão, não quero, então tá, então não vou te usar, mas vou usar outro. Mas a minha obra vai precisar de ser feita. Mas em termos de amor, de salvação, não, Jesus não se arrepende. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que é isso? Quem gosta primeiro da pessoa, enquanto a pessoa é toda ruim? Nós gostamos depois que a pessoa melhora, depois que a pessoa fica boa. Mas o que pode então nos tirar esse Jesus enquanto estamos acordados? O que pode nos tirar? O suborno. E que tipo de suborno? Vários. Quando começamos primeiro a dar ouvidos às comparações. Vocês já viram? Quando nós começamos a valorizar menos a presença de, não digo valorizar, quando nós começamos a equiparar a presença de Jesus na nossa vida com outras coisas terrenas, isso é suborno. Quando ele começa a perder o primeiro lugar na nossa vida, para ser um segundo, terceiro, quinto, ou lá no fim da fila, isso é suborno. E como é que isso acontece? De várias formas. Primeiro acontece com inibição. Muitas vezes nós temos inibição de dizermos que temos um Jesus vivo que mora dentro de nós, que faz por nós maravilhas. Nós temos inibição de declarar, Ele apresenta tremendas oportunidades. Irmãos, já repararam que você não precisa criar oportunidades, as oportunidades são criadas pelo Espírito Santo na sua, na minha vida, para que nós falemos de Jesus? Terça-feira passada, eu fui aqui no Unimed fazer
uma ressonância aqui do meu ombro. E ali eu entrei, fui atendido rápido. Quando eu estava voltando da ressonância, tinha uma moça, talvez de seus 30 anos, ali sentada numa cadeira de rodas, assim, ela tinha acabado de fazer o exame, ela me disse, também de ressonância, mas eu não gostei da aparência dela, e eu passei, me chamou a atenção, eu voltei. E aí, ela está lá dentro, né, ainda, não aqui na recepção, lá dentro. E aí eu perguntei, está tudo bem contigo? E ela olhou para mim assim e disse que estava. Eu digo assim, mas a sua carinha está dizendo que não. Eu estou com muita dor. E eu falei, dor por quê? Não sabemos. Por isso eu fiz uma ressonância na minha cabeça, para saber por que eu tenho uma dor de cabeça que não me deixa. Aí o Senhor disse, por isso que eu te trouxe aqui. Você foi fazer ressonância lá na outra terça-feira, você ficou lá 3 horas esperando, resolveu desistir e vir para cá. Não é porque lá estava demorando, não, porque eu te empurrei para cá. Mas na hora. Porque as oportunidades são criadas por Ele, não por mim. O apóstolo Paulo disse, oramos ao Espírito Santo para que Ele abra oportunidades para que nós falemos esse Evangelho. Ele disse assim, você crê no poder de Deus? Ela disse, eu creio. Eu disse assim, eu posso orar por você? E ela disse, pode. E eu disse, eu sou pastor. Porque eu sei lá quem é que está falando com ela, se é um espírito, uma macumbeiro, também oram. E eu disse assim, o poder de Jesus é tremendo. Não vou demorar. Aí vem chegando a acompanhante dela, não sei se era mãe, ficou ali do lado, falei, eu vou orar por ela. E orei por ela naquele momento. Porque eu reconheci que era uma oportunidade que Deus estava me dando. E eu não tive inibição, pastor, mas o senhor é um pastor. Não, eu sou homem, eu sou gente. E já fazia isso antes de ser pastor. Nós não podemos ter vergonha. Porque se eu tiver vergonha, eu fui subornado a não falar, a não dizer que existe um Jesus dentro de mim. Você está percebendo a comparação que nós estamos fazendo? Você tinha que ver o sorriso daquela moça depois que eu acabei de orar. E eu disse assim, eu não sei se eu te vejo mais, foi por acaso aqui, mas eu tenho fé que essa ressonância não vai apontar nada, porque você foi curada. Irmão, agora é com Deus. Eu não posso ter medo. Pastor, e aí? O senhor tem notícia dela? Nenhuma. Mas isso não cabe a mim. Agora eu vou ficar controlando as pessoas. Dá seu zap para você ficar passando para mim. E quando ela passar que piorou, apaga o zap. Não é verdade? Por inibição. Hoje nós estamos perdendo oportunidades nesses últimos tempos, nesses últimos dias, meses, anos, poucos anos. Nós estamos perdendo uma oportunidade que não sei se teremos outra igual. Há uma onda de avivamento e as pessoas estão sedentas de ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Só que elas não sabem o que é, eu sei o que é. É o poder do Evangelho. Inibição. Segunda coisa que nos faz atendermos o suborno, o segundo tipo de suborno, é quando nós pensamos primeiro em nós do que no próximo. Eu estava ali, confesso que estava com dores ainda um pouquinho, porque eles parecem que vão botar um saco de batata lá e puxa você para cá, joga para cá, puxa para cá, assim, empurra para lá, o ombrinho. Eu preferia que ele falasse ombrão, porque o ombrinho, se daquele jeito, e puxa para cá, empurra dali. E depois ele pergunta, desculpa, doeu? Eu falo, agora já foi. Não é? Mas enfim, é o serviço deles. E eu saí dali com um pouco de dor por isso, porque mexeu no que estava quieto. Um jejum de 3 horas. Ah, mas é pouco. Mas você não sabe que hora que era? Como é que você sabe que é pouco, né? E aí, eu paro, porque eu não pensei em mim, eu pensei naquela pessoa. Isso às vezes, irmãos, nos rapta Jesus de dentro de nós. Jesus apaga dentro de nós a oportunidade que nós tínhamos que dar um tiro. E nós não sacamos da arma. Nós temos um tiro aqui dentro de nós para dar, um canhão, uma escopeta para soltar. Nós perdemos essa oportunidade de ouro, que não sabemos se voltará. Por que não sabemos? Aquela? Não sei.
Eu não sei o que o inimigo vai fazer. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele estava pregando na Praça da Sé, ali em São Paulo, e então ele fez um apelo, mas ele não foi muito incisivo no apelo. E uma pessoa não aceitou Jesus e saiu dali e foi atropelado e morreu logo depois. E eles souberam disso. Eles, puxa vida, aquela pessoa não veio à frente. Fica a dúvida, eu não sei se ela aceitou sem levantar a mão, se ela saiu. Ela não era cristã, que o parente disse que não era cristã. E ele disse, agora, toda vez que eu vou pregar, eu primeiro faço apelo. E insisto para que a pessoa aceite Jesus. Não sei se ele faz isso sempre, ou se ele faz isso de vez em quando, mas ele disse isso. Irmãos, são oportunidades que nós não podemos perder. Aquela oportunidade pode não voltar mais. O inimigo pode estar rondando a vida da pessoa e nós não sabemos para roubar, para ceifar aquela vida. E o nosso egoísmo nos tira e nos dá suborno de não apresentar o que temos de melhor dentro de nós. A vida de Jesus. Nós somos guardiões. Davi disse, escondi a tua palavra. Quem é a palavra? É ele. Ele disse. Ele é o verbo, ele se fez carne. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Amém, irmãos? Que coisa tremenda é quando nós deixamos de pensar em nós para pastor, mas eu preciso pensar em mim minimamente. Irmão, lógico que você precisa pensar em você, mas eu estou dizendo, nessas circunstâncias, quando você pensa no próximo, Jesus pensa em você. E Ele cuida de você. Quantos são os testemunhos, quantos são os exemplos que nós temos disso? Suborno. Terceiro, por medo. Por medo. Nós, às vezes, não apresentamos Jesus que está dentro da nossa vida e não somos guardiões da palavra dele por medo. Por algum tipo de medo. Ou medo de perseguição, ou medo de perdermos o emprego. Olha, aqui você não é crente não, né? Porque se for crente eu vou te demitir. Não sou não, eu às vezes vou à igreja, mas eu vou em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. Nós temos que ter coragem de dizer isso, que não. Medo de acontecer alguma coisa conosco, de nós sermos mal interpretados. Nós não podemos ser pessoas medrosas, senão Jesus, por nós, partindo de nós, foi roubado de nós. Não está, é um suborno. Ou se você não fala, cala a boca, o medo vai chegar mais forte na sua vida e nós não falamos. Irmão, isso é uma coisa que eu aprendi. E às vezes, eu não sei qual o critério, Deus dá um critério para várias pessoas, comigo é diferente. Eu não aceito ouvir abobrinha ou alguma coisa que confronta o nome de Jesus. Eu corrijo na hora. A pessoa pode não aceitar, mas ele não vai, eu não vou ficar calado, ele não vai me subornar. E aconteceu essa semana recentemente comigo com a Vera. Nós estávamos num oftalmologista. E aí, a doutora começou a falar umas coisas e de repente ela disse, não, porque Deus está em todo lugar. Deus é o Deus de todo. Deus é o Deus do espírita, Deus é o Deus do macumbeiro, Deus é o Deus do católico, eu respeito a religião de vocês também, Deus é o Deus de tudo. E eu dei trégua, ela falando, daí a pouco, mas não é assim não. Ela disse, como não? Eu falei, por que não? Não, Deus. E quando ela disse mais algumas coisas que nós não vamos ficar aqui, de repente ela pode vir, tá para vir aí para conversar comigo. Porque no fim ela disse assim, onde é a sua igreja? Você é em Piratininga. Você é o pastor de lá? Eu falei, sou, você sabe que eu sou. Eu não sei, eu estou confusa. Eu percebi. Então, eu e Vera falamos para ela ali o seguinte, filha, esse Deus que estão falando para você, não, porque eu leio muito, talvez este seja o seu problema, você está lendo muito sem qualidade. Você precisa ler uma Bíblia, você tem uma Bíblia? Não tenho.
Então, eu aprendi um negócio aqui, o que me deram aqui na psicologia, aqui e tal, aqui, ó. Se você faz assim no seu trabalho, é isso, na sua família, é isso, você dá bem, você dá uma nota aqui na sua família, na sua sociedade, na sua... Eu falei, isso tudo está na Bíblia, a Bíblia ensina isso tudo, mas ensina o jeito aqui? Exatamente. Todos esses itens aqui a Bíblia ensina. Você pode me explicar a Bíblia? Mas com o maior prazer. Você precisa de uma Bíblia de estudo, uma Bíblia, você gosta, você é uma pessoa da ciência. Então, eu vou te indicar uma Bíblia de estudo. Onde tem essa Bíblia que eu mencionei ela? Tem em vários lugares, lá na minha igreja tem. Eu não sou bobo nem nada. Na minha igreja tem lá uma livraria, você pode adquirir lá. E ela anotou meu celular todo, que ela tem a minha ficha médica. Está para marcar. Eu digo, mas você vai? E eu sei que ela vem. Ela pode ter certeza. Eu me separei, minha vida aí começou a abrir. Por isso que as pessoas falam, eu me separei, não sei o quê, eu não estou bem comigo. Eu falei assim, mas Jesus é o único que pode te dar isso que você precisa. Irmão, a nossa consulta normalmente é 10 minutos, de todos. A nossa demorou 40 e poucos minutos. Eu falei assim, olha, eu atrapalhei aí. Não, só tem 2 ali, eles esperam. Eu quase disse para elas, esperam por uma boa causa. Exatamente, esperam. Devem esperar. Medo. Nós não temos que ter medo, irmãos. Se ela dissesse assim, não gostei do seu jeito, não. Não vou te consultar, porque eu vou arranjar outro. E vou arranjar um pior que você para eu falar de Jesus para ele também. Não falaria nesses termos, né? Mas eu arranjaria outro. Mas eu não posso ser subornado nesse quesito também. De jeito nenhum. Agora, nós temos que ter sabedoria, irmãos. O apóstolo Paulo diz que o que nos falta e que temos que pedir a Deus é sabedoria. Quando você percebe que o negócio vai esquentar, você dá um tempo. Tá, depois a gente fala sobre isso, mas pensa, não é assim. Já fiz isso em outros lugares, em reuniões, que o assunto era um e a pessoa falava outro. Eu digo, ó, não é isso não, hein? Não é isso não. E a pessoa baixou a cabeça, não quis saber o que era, não me perguntou, também não falei, mas ele levou para casa. Não é isso não, hein? Ele deve ter entrado no carro e estava lá no ouvido dele. Não é isso não. É porque a palavra de Deus vai assim, ó, dentro dele, e ele vai ficar com aquilo. Não é isso não. Por que? Se não é isso não, o que é? Agora, a segunda situação é quando nós dormimos e não percebemos que Jesus já foi embora. Dormimos. E como é que é dormir? É quando nós fechamos os olhos para as coisas que precisamos estar com eles abertos. Aí nós dormimos. Nós ficamos como que mortos. O fechar o olho, nessa analogia que eu estou passando aqui para os irmãos, é fazer vistas grossas. Fechar o olho é fazer vistas grossas, é não exortar. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho mais, ainda sobre o Espírito Santo. Nós estamos nessa série aos domingos à noite. Vou falar um pouquinho mais sobre edificar, exortar e consolar. Nós vamos entender, eu creio que dessa vez, hoje termina tudo, a gente destrincha tudo e essa igreja vai entender. Nós somos profetas, nós temos que profetizar. E se você entender à luz da palavra o que é profetizar, quando te perguntarem, qual a tua profissão? De profeta. Não, eu estou perguntando, não, eu sou profeta. Aí nas horas vagas eu sou contador, sou advogado. Mas eu sou profeta, eu nasci para ser profeta. Ou não, irmãos? Ou não? Então, quando você faz vistas grossas, eles disseram que nós cochilamos. Ah, irmãos, é no cochilo que o inimigo nos pega. Quanta bobagem. Quantas vezes nós damos por 5 minutos, cochilo é 5, 10 minutos, né? Só vou dar uma cochilada aí, tá? Uma cochilada. E às vezes você cochila 3 horas, 4 horas e não sabe que estava cochilando. O que é isso? Fazer vistas grossas. E o pior é que quando a gente aprende a cochilar, a gente cochila. Eu tinha o hábito de chegar em casa às vezes de tarde, assim, 5h30, 6 horas, a Vera falou, você já reparou que toda vez que você vem aí, você senta na poltrona, você cochila? Precisa prestar atenção nisso, porque quando der essa hora, você estiver dirigindo, você está sentado, você vai cochilar. É lógico. Acostumei o corpo a cochilar naquilo ali.
Você costuma ir ao banheiro a certa hora, aí seu intestino funciona, né? Naquela hora ali que você está acostumado. Ué. Então, o cochilo é fazer vistas grossas para pequenas coisas, nada para grandes coisas. Primeiro pelas pequenas coisas. Por quê? Porque nós não temos interesse, não mexe com isso, não tem nada com isso, não é minha praia, e eu cochilo. Quando Jesus nos colocou aqui para nós confrontarmos, confrontar não é bater na pessoa, ser estúpido, não. Confrontar, ele disse assim, isso aqui é azul, não é não, azul é esse aqui, ó. Põe o azul, confronta. Esse é azul. Eu pensei que ia dizer azul. Isso aqui não é azul, azul é esse aqui. Confrontar. Confrontar a palavra dele com a nossa palavra, a palavra da verdade, a palavra que nós temos. Mas o cochilo nos faz fazer vistas grossas e nós preferimos não exortar, não edificar, não consolar. Nós preferimos dizer farinha pouca, meu pirão primeiro, cada um dá conta